Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês o meu relato de parto. Eu vou contar em detalhes tudo o que aconteceu nesse grande dia da minha vida. Antes de começar, eu gostaria de falar para vocês que eu espero que a minha experiência possa te ajudar de alguma forma. Você que está grávida ou que pretende engravidar também. Então vamos começar, que é uma longa história, mas é uma história deliciosa que vai ficar marcada assim para sempre na nossa vida. Gente, era uma quinta-feira de janeiro, dia 29, às 6h30 da noite. Eu estava em casa, tranquila, tinha acabado de lavar a louça, fui guardar uma vasilha, um potinho no meu armário, e nisso que eu abaixei, eu não fiz nenhum movimento brusco, nem nada, eu abaixei tranquila, com todo o cuidado comigo, com a minha barriga ali, já estava com uma barriga super grande, 9 meses, de 39 semanas e 2 dias, então assim, cuidado extremo. Abaixei tranquilamente, fui guardar esse meu potinho no armário. Foi quando eu senti a minha roupa molhada e um líquido escorrendo. Quando eu olhei, tranquilamente, eu falei assim, acho que minha bolsa estourou. Fui em direção ao banheiro, o meu esposo estava em casa no momento comigo, o Gabriel, eu chamei, e aí eu falei assim, amor, eu acho que minha bolsa estourou. Não precisa ficar nervoso, falei pra ele. Tá tudo bem, não tô sentindo nada, só tem um líquido descendo. E foi aí que quando eu tirei o short pra confirmar, desceu mais ainda e desceu, se eu não me engano, é o muco que se fala. Eu estava muito tranquila, porque nós estávamos muito bem amparados. Estávamos com uma equipe de médicas, enfermeiras, que estavam nos acompanhando assim de pertinho, acompanhando cada detalhe da gestação. Então, nesse momento, eu entrei em contato com a equipe de enfermeiras, as enfermeiras obstetras, e eu falei com elas, meninas, eu acho que minha bolsa estourou. E elas falaram, manda foto, Bia. Eu mandei a foto e elas confirmaram, Bia, tudo indica que sim, sua bolsa estourou. E aí elas me falaram o seguinte, que era pra me ficar super tranquila, nós fizemos uma chamada de vídeo, conversamos com elas, e aí ela me orientou nesse dia ir para o hospital por volta das meia-noite. Eu acabei indo 1h da manhã. Mas antes de ir, eu estava em casa, tomei meu banho, jantei, assim, super tranquila, não estava sentindo nada, estava super de boa. Coloquei aquelas fraldinhas absorventes, sabe, para poder estancar um pouco ali o líquido. E fiz minhas coisas, fiz tudo que eu tinha que fazer em casa, organizei minhas bolsas no carro, já estava tudo arrumadinho. Então nós pegamos as bolsas do neném, as nossas, descemos, colocamos no carro, bebê conforto, tudo organizadinho. Cuidamos da nossa cachorrinha, demos comida. Tivemos aquele último momento só nós três. Eu, Gabriel e a Leona, nós 4. E o Vicente no forninho, né? E aí, depois de resolver tudo, a gente foi pro hospital. São exatamente 1h17 da manhã, no dia 30 de janeiro, uma sexta-feira. E a gente tá a caminho da maternidade. Verdade, sexta-feira. Nem lembrava mais que era sexta-feira, cara. Estou na paternidade. Isso aí, Vicente, então, vai vir dia 30. Vamos lá, então? Vamos. Agora é hora. Maternidade essa aqui, ó. Hospital Santa Cruz, onde o Vicente vai nascer. E bora lá, então. E chegando na maternidade, a gente fez aquele exame do coraçãozinho que faz para ver se tá tudo bem com o bebê. Naquele momento ali, eu estava já sentindo contrações. Eu estava sentindo as contrações de treinamento, que é o que normalmente as grávidas sentem, né, durante a gestação. Só que essas contrações de treinamento, elas estavam diferentes. Elas estavam mais ritmadas e mais fortes. Eu estava sentindo assim uma dor mais forte. A barriga, o útero contrai, né, e o bebê ele fica bem tortinho na barriga. E nesse momento estava muito forte, sabe? Então eu falei assim, tá começando. Enquanto eu estava ali na maternidade, eu e Gabriel ali na sala, né? Eu estava em observação, eu e meu bebê. A minha médica estava a caminho do hospital. Quando a doutora Marina chegou, nós ainda ficamos um tempinho ali com ela, conversando, fazendo o exame. Depois nós fomos para a sala de cirurgia, sala cirúrgica que fala. Eu acho que é isso, é a sala onde você tem o bebê. Já vai completar 6 horas que demos entrada no hospital, aqui na maternidade. A Bia tá aqui. E aqui que tá sentindo alguma coisa aí. Muita contração, muita contração. Muito forte.
Fiquei ali, sentindo dor. Para aliviar um pouco as dores, a enfermeira que estava comigo no momento, a nossa enfermeira, a Carol, e a doutora Marina me orientaram a tomar um banho. Ir para baixo do chuveiro, molhar o corpo, molhar ali a barriga, molhar as costas. E, gente, vocês não têm noção. Um banho quente é tudo, alivia muito, muito as dores. E nisso eu fiquei sentindo contração, Gabriel a todo momento ali comigo, me dando força, me ajudando. A minha médica, uma querida, a Carol, a enfermeira também, uma querida. Quando vinha aquelas contrações fortes, a Carol, ela fazia uma massagem nas minhas costas. Que massagem abençoada, aquela dor assim aliviava muito, o foco meu saía totalmente daquela dor da contração e passava, sabe, aliviava, ajudava muito a aliviar. E ali eu fiquei até as 8 da manhã, aproximadamente até as 8, 9 da manhã, com as contrações, e eu tava com poucos centímetros de dilatação. Foi quando a minha médica, ela chegou até mim e falou: Bia, vamos induzir o seu parto para poder acelerar esse processo. E como que funciona isso? Ela introduz um comprimido via vaginal. Se for preciso, coloca mais comprimido depois. No meu caso, não foi preciso, nós usamos apenas um comprimido. E você tem que aguardar um tempinho ali. Você fica por volta, acho que de meia hora, uma hora, não me lembro exatamente, mas é mais ou menos por aí. Deitadinha, quietinha, relaxando, dá até para dormir um pouquinho. E enquanto eu estava ali esperando esse processo ali de indução de parto do comprimidinho passar e sentindo ainda as contrações aumentando, foi que a minha médica chegou até mim e falou assim: Bia, nós vamos mudar de quarto, vamos para um outro quarto, um quarto mais confortável que liberou. E sabe o que foi muito engraçado? Quando eu cheguei naquele quarto, eu fui direto para a banheira. Fui para a banheira relaxar, água quentinha, tava uma delícia. E nesse momento você esquece totalmente que você tem medo de água. Eu, por exemplo, eu esqueci. Eu não lembrava que eu tinha medo de água, eu só queria relaxar, ficar tranquila, para ver se aquela dor ela dava uma aliviada. Enquanto estávamos ali no quarto, as nossas enfermeiras obstetras elas foram trocadas. A Carola foi embora, chegou a Letícia. Letícia é uma querida, nós conhecemos todas assim pessoalmente, são pessoas incríveis e o amor, o carinho delas pelo trabalho faz total diferença. Nisso que a Letícia chegou, ela molhava minha barriga com uma canequinha, molhava, tacava a água da banheira na minha barriga para aliviar as contrações. E um detalhe, gente, quando as contrações elas passavam, me dava um calor, parecia que eu estava no calor do Rio, 50, 55 graus, sensação térmica. Era isso que passava na minha cabeça no momento. Dava a contração passava, vinha aquele calor. Um calor desesperador. Aí eu olhava pro Gabriel e falava: amor, me abana, coloca um vento aqui em mim. O Gabriel com o leque abanando a todo tempo, o leque das meninas que estavam lá. E, gente, aliviava muito, ajudava muito. Esse lequezinho ali, vinha um ventinho gelado, refrescava. E eu continuava ali em trabalho de parto. Gente, o meu objetivo ali era ter o meu filho de forma natural. Eu queria muito um parto normal. Desde o início da gestação, eu vinha me preparando para isso, preparando o meu corpo e a minha mente. Então, eu estudei muito, pesquisei muito para estar preparada para esse dia. Eu queria estar o mais preparada possível para esse grande dia. Então, assim, o que eu fiz para poder me preparar para o dia do meu parto? Desde o início da gestação, eu estava fazendo caminhadas todos os dias. Eu fazia mais ou menos cerca de 4 quilômetros e pouco, e dava em torno de 1 hora, 40 minutos a 1 hora. Além das caminhadas, eu entrei também com pilates, então eu fazia pilates toda semana, uma vez na semana. E, gente, que exercício legal! Eu adorei o pilates, eu espero continuar com o pilates. Foi um exercício assim que eu me encontrei. É um exercício que você se alonga, você se exercita e ao mesmo tempo você relaxa. É muito bom. Uma outra coisa também muito importante foi a fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica, ela prepara seu assoalho pélvico para o dia do parto. Então foi muito importante para mim fazer caminhadas, um exercício, um pilates. Seria muito importante também fazer uma musculação. Eu escolhi entre a musculação e o pilates, eu falei, eu quero fazer o pilates. E muito importante também preparar o meu assoalho pélvico para o parto, já que eu gostaria de ter o meu filho de uma forma natural. Então, voltando ali para a sala de parto, isso já era por volta de umas 4 da tarde, eu fiquei muito tempo ali tentando, eu estava no meu tempo ainda, eu perguntava sempre à minha médica, a gente está no tempo? Ela, não tá, fica tranquila.
tá tudo bem com você, tá tudo bem com o bebê, então a gente pode continuar tentando. Já estava mais ou menos há 12 horas em trabalho de parto. As contrações elas estavam muito fortes, elas estavam muito ritmadas, elas aumentaram muito. Era mais ou menos assim, vinha aquela dor forte, eu ficava 1 minuto sem dor, era o tempo de eu respirar e vinha de novo a dor forte. Então assim, tava todo o tempo muita dor e o Vicente não chegava. Naquele momento ali do parto não dependia só de mim, dependia também do meu bebê. Por mais que eu estava ali me esforçando bastante, me dedicando, fazendo tudo que estava ao meu alcance com os profissionais que estavam ao meu redor, eu precisava que meu bebê colaborasse também. E naquele momento, o Vicente ele estava com a cabecinha um pouquinho torta lá dentro. Então isso dificultou. Depois a minha médica ela até conversou comigo e falou: vamos fazer um exercício ali na maca deitadinha que vai facilitar a descida do Vicente. O Vicente ele vai virar a cabecinha dele vai ficar reta. E a gente fez comigo ali deitadinha. Deu super certo e facilitou na descida dele. E depois dessas horas todas de contração, de trabalho de parto, eu lembro que em um momento eu olhei para minha médica e eu falei: eu não vou conseguir. Por quê? Eu já estava muito tempo ali, com fome, esse tempo todo sem comer. Minha última refeição foi quando eu fiz em casa, né? Que eu jantei em casa. Chegou comida na sala, mas eu não conseguia comer. Era muita dor da contração. Quando eu dava uma garfada para tentar comer, a contração ela vinha muito forte. Então não tinha cabeça para me alimentar, eu não conseguia sentir fome. Então eu já estava esse tempo todo com fome, sem se alimentar e sem dormir. Imagina, desde 1 da manhã sem dormir, eu não dormi. Eu passei a madrugada em claro, o dia em claro, em trabalho de parto. Mas eu continuei ali, firme no meu propósito, era o que eu queria muito um parto normal. Poderia optar pela cesárea no momento? Poderia. Mas eu não queria, eu queria continuar ali no meu propósito, que era ter meu filho de uma forma natural. E, gente, falar pra vocês, naquele momento de cansaço, fome, sem força, a melhor coisa que eu fiz foi optar pela analgesia. Porque eu já tinha feito de tudo, já tinha tentado de tudo, horas em trabalho de parto, e eu não estava conseguindo, meu bebê não estava querendo vir, então a melhor opção no momento foi a analgesia. Que a analgesia ela tirou as dores da contração. Mas mesmo assim eu estava sentindo as contrações vinham, eu não sentia dor, mas a minha barriga, lembra que eu falei para vocês que a barriga ela fica um pouquinho torta quando dá a contração? Então, eu sabia que eu estava tendo contração porque a barriga ficava torta. Então, aliviou a dor, tirou a dor, mas a contração ela continuava. Quando o anestesista ele chegou no quarto, ele me deu analgesia, foi o momento que eu consegui relaxar, gente. Após tomar analgesia, eu deitei, eu dormi, eu acordei mais disposta, com mais energia, eu consegui comer e fiquei com mais energia ainda, então consegui me alimentar bem e foi o momento que eu olhei para a doutora Marina e eu falei: eu tô pronta. Vamos lá que eu tô pronta. Quando eu tinha tomado analgesia, eu não estava sentindo minhas pernas, né? É uma anestesia, você não sente nada, então não estava sentindo as minhas pernas. Elas me ajudaram a descer da maca, tudo mais. Eu sentei lá no banquinho onde eu ia parir meu filho. Logo atrás tinha uma poltrona, então o Gabriel sentou na poltrona, eu sentei no banquinho e era um momento ali que eu uni todas as minhas forças. Eu falei: agora esse menino vai nascer. O Gabriel ali super companheiro comigo, a todo momento me dando muito carinho, muita força, me lembrando quanto eu sou capaz de daquilo ali, eu sou capaz de conseguir ter meu filho da forma que eu gostaria. Então, você ter uma pessoa assim ao seu lado faz total diferença. E ali aonde eu ia ter o Vicente, naquele momento ali no banquinho onde eu estava sentada, eu fiz alguns exercícios junto com a enfermeira, então assim, tinha uma faixa, como se fosse um lençol, e o meu objetivo ali era puxar aquele lençol que ela estava segurando também. Era como se eu estivesse puxando ela. E nisso que eu puxava aquele lençol, que eu puxava a Letícia, eu fazia força pro Vicente descer. Foi o momento que eu falei: Vicente vai nascer. E eu começava a fazer força, eu começava a sentir o Vicente descendo, e era uma felicidade sem tamanho, que eu sabia que aquele momento de dor, aquele processo da contração tinha passado e logo mais o meu filho estaria nos meus braços. Então, assim, senti o Vicente ali escorregando, tava sentindo ele escorregando, ele descendo, e eu falava pra minha doutora Marina, o Vicente tá escorregando, e elas riam: Bia, o Vicente tá chegando.
E era uma felicidade assim sem tamanho, quanto pra mim quanto pro Gabriel. Eu olhava pro Gabriel e falava, amor, ele tá vindo, eu tô sentindo. E o Gabriel me dando força ali. E quando eu fazia força, o Gabriel fazia força comigo. Então foi um momento assim muito especial, muito, muito especial. Aquele momento ali que eu sabia que eu ia conseguir ter o Vicente de parto natural. E depois de exatas 16 horas de trabalho de parto, 16 horas passando por isso tudo, mas ali na persistência, na determinação que eu ia conseguir, o Vicente chegou. Exatamente às 8h07 da noite do dia 30, numa sexta-feira, nosso filho nasceu. E foi a sensação mais incrível das nossas vidas. Foi uma sensação única. Eu lembro que eu fiz muita força, e mesmo com a analgesia, eu senti dor. Então, assim, não foi fácil, mas eu faria tudo de novo. Tudo de novo para ter ele da forma como eu desejei. Vicente chegou, como eu disse, às 8h07 da noite da sexta-feira de janeiro. E foi um momento muito especial, muito emocionante pra gente. Ele foi colocado no meu colo, eu fiquei ali com ele, olhando pra ele. E ele com aquele olhinho aberto, olhando pra mim, pro Gabriel. Ele não tirava o olho do Gabriel. Foi um momento maravilhoso, único, incrível. Aí dali daquele quarto, que é o quarto onde a gente tem o bebê, eu fui transferida pro meu quarto, por quarto que eu escolhi, né, para poder ficar os dias no hospital que eu precisaria ficar. E a Bia tá aqui se alimentando, recuperando do parto natural. Foi parto normal. Isso aí, um baita parto, muito valente, guerreira. Conseguiu aí ter o Vicente de parto natural, né, Vicente? Durou 16 horas, já que a gente contou, né? 16 horas de Desde parto. a hora que iniciou O trabalho de a parto. chegada do Vicente. Foi longo, mas valeu a pena. Valeu muito a pena, gente, é isso. Então, assim, eu me senti muito amada, gente, esse tempo todo. Pela equipe que estava com a gente, pela equipe do hospital, o Gabriel, todo o tempo ele me dando apoio, me dando muito carinho, muito amor. Então, eu me senti muito abençoada, essa é a palavra. E para concluir, né, foi uma gestação, assim, até melhor do que eu imaginei. Eu fui muito bem amparada, eu tive uma equipe incrível conosco, nos acompanhando de perto, toda assistência ali, todo o carinho, chegando no hospital também, outra visão assim que eu tive, porque eu fui muito bem amparada, como eu disse, fui muito bem cuidada. Então, assim, muito grata, gratidão assim por tudo que aconteceu ali. No quarto dia de pós-parto, eu já estava muito bem, fazendo comida no meu tempo ali, fazendo uma coisinha ou outra dentro de casa, cuidando do meu bebê. Então, assim, gente, por isso que eu quis muito um parto normal. Por isso também. Eu queria muito ter essa experiência, né, de ter o bebê de forma natural e queria também muito saber como seria a minha recuperação. Eu imaginava que seria rápida, porque assim, a cesárea ela é uma cirurgia, então querendo ou não você vai ficar um pouco mais limitado, você vai precisar mais de ajuda, de uma rede de apoio. E eu não tive rede de apoio, foi uma escolha minha e do Gabriel, ser só nós dois e o nosso filho em casa. A gente queria esse momento só nós três. Quando as pessoas me perguntam por que você não teve rede de apoio, e a minha resposta é: nós preferimos dessa forma para aprender na prática, né? Desenrolar na prática como é cuidar de um bebê. Então foi uma escolha nossa e não me arrependo. Teve momentos ali no início com o Vicente em casa que a gente meio que não sabe muito o que fazer, né? Porque é tudo muito novo, mas você vai aprendendo, você vai se adaptando. Mas uma hora você pega o ritmo, isso é certo. Uma hora você pega o ritmo, você vai aprendendo, você vai desenrolando e vai ficando cada vez melhor. E hoje já são 19 dias pós-parto, 19 dias de vida do Vicente. O Vicente segue aí se desenvolvendo bem lindão, saudável, esperto. Que criança esperta! Muito orgulhosa dele, um bebezinho muito bonzinho, não nos dá trabalho. Esse início é praticamente come e dorme, então assim, ele mama, dorme, toma o banhozinho dele e cada dia, como eu falei, cada dia mais a gente vai se adaptando e ficando melhor em cuidar de um bebezinho. E eu sigo muito bem no meu puerpério aqui, né? São quase 20 dias pós-parto. No início, assim que eu cheguei em casa, foi um pouquinho mais cansativo, eu estava se adaptando, aprendendo, né, como seria a rotina ali com o nosso RN. Então, assim, eu tive 2 momentos de cansaço extremo, assim, tô bem cansada,
mas depois que eu consegui dormir, descansei, eu voltei com as minhas energias a todo vapor. Sigo aqui, gente, pensamento positivo, passando por essa fase do puerpério muito bem, eu sinto que eu tô muito bem, eu preparei muito minha cabeça para esse momento. Eu sei que os hormônios, eles vão influenciar nessa parte, assim como a minha médica me orientou, as enfermeiras me orientaram, que não é só da cabeça, né? Tem os hormônios também, mas o que eu faço? Eu sei que os hormônios, eles estão ali, eles estão se ajeitando, eles estão se organizando, para ficar boa e não passar por essa fase assim triste, né? Porque não tem motivo para me estar triste. Eu tô com um bebê maravilhoso em casa, tô com um marido incrível que me apoia e me ajuda muito, tá participando super dessa fase junto comigo. Então, para passar por essa fase do puerpério, por mais que tenha os hormônios, você tem que manter sua cabeça firme no lugar, pensamento positivo, tá tudo bem, eu tô feliz e é isso. Então foi isso, gente. Essa foi uma experiência de parto natural. Eu tenho 28 anos e eu decidi engravidar na melhor fase da minha vida, onde eu tô me sentindo super bem, super segura, me preparei para isso. E muito feliz com essa escolha de ter nosso filho agora. E espero que de alguma forma, como eu disse lá no início do vídeo, a minha experiência de parto possa te ajudar de alguma forma. De tudo que eu falei aqui, que possa esclarecer alguma dúvida que você tenha. Porque eu lembro que quando eu estava grávida no início, eram muitas informações e eu ficava com muitas dúvidas também. Eu ia na internet, eu ia num canal ou outro, eu ia numa rede social ou outra, para poder pesquisar relatos de partos de outras mães. Então eu espero que a minha experiência possa te ajudar de alguma forma e te aguardo no próximo vídeo. Tchau!